Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Médico legista Augusto Perini havia examinado, ao longo de 27 anos de carreira, pouco mais de 4.200 corpos. Havia visto mortes violentas e mortes silenciosas, mortes acidentais e mortes deliberadas, mortes que faziam sentido dentro da lógica brutal do mundo e mortes que não faziam sentido em nenhuma lógica disponível. Havia desenvolvido, ao longo dessas 2 décadas e meia, aquela anestesia profissional que não é insensibilidade, mas é distância gerenciada. A capacidade de separar o que estava à sua frente do que aquilo havia sido, de tratar a substância biológica com o respeito técnico necessário sem deixar que o peso humano de cada caso o paralisasse. O corpo que chegou ao Instituto Médico Legal de Porto Alegre numa quinta-feira de outubro, vindo de um terreno baldio do bairro Navegantes, desafiou essa anestesia de um modo que Augusto Perini não havia experimentado desde os primeiros anos de carreira, quando cada caso ainda tinha capacidade de o manter acordado. Não era a violência do que havia sido feito ao corpo que o perturbava, era a precisão. E era o que havia sobrado. O corpo pertencia a um homem de aproximadamente 40 anos, identificado dias depois como Renato Alves Siqueira, comerciante, desaparecido havia 11 dias. A família havia registrado o boletim de ocorrência, mas ele era solteiro, sem filhos, com um padrão de vida que incluía viagens de negócios frequentes, e a polícia havia considerado a possibilidade de saída voluntária antes de escalar a busca. O que chegou ao IML não era exatamente um corpo. Era o que sobrava depois que alguém havia retirado a pele. Integralmente. Com uma completude e uma destreza que Augusto, em 27 anos, nunca havia encontrado. A pele havia sido removida de todo o corpo, do couro cabeludo aos pés, incluindo as áreas mais complexas como o rosto, as mãos, os genitais, sem uma única laceração que sugerisse pressa, sem nenhum rasgão, sem os cortes irregulares que a maioria dos casos de mutilação exibe. Era uma decapagem que, tecnicamente, só poderia ser descrita como arte, não no sentido estético, mas no sentido de domínio técnico absoluto de uma habilidade específica. As incisões de início e término eram visíveis nas costas do corpo, longas linhas verticais paralelas que haviam sido o ponto de partida da remoção, como uma roupa que se despe abrindo o zíper das costas. Augusto examinou essas incisões por um tempo considerável, com a lupa e com o instrumental de medição, e chegou à conclusão que o registrou no laudo com aquela linguagem técnica que é, ao mesmo tempo, uma maneira de dizer e uma maneira de não dizer completamente. As bordas das incisões primárias demonstram regularidade consistente com instrumental de alta precisão e experiência técnica substancial na área de preparação anatômica ou taxidermia avançada. Taxidermia.
A palavra ficou suspensa no ar frio da sala de necrópsia depois que Augusto a disse em voz alta pela primeira vez, e ela não foi embora. O restante do corpo, os músculos, os tendões, os ossos, os órgãos internos, estava intacto. Não havia sinais de violência além da remoção da pele. Nenhuma fratura, nenhuma lesão de impacto, nenhum ferimento de arma branca ou projétil. Renato Siqueira havia morrido de parada cardiorrespiratória, provavelmente durante o processo de decapagem ou imediatamente antes, induzida por agente farmacológico ainda a ser identificado. Havia traços de uma substância no sangue que o toxicológico levaria semanas para identificar completamente, mas cujo perfil preliminar sugeria um paralisante muscular de uso veterinário. Ele havia estado vivo, possivelmente consciente, por pelo menos parte do processo. 2 meses depois, um segundo corpo chegou ao IML com as mesmas características. Desta vez uma mulher de 35 anos, encontrada num galpão desativado na Zona Sul. Mesma técnica, mesma completude, mesma precisão. O agente paralisante identificado no primeiro caso foi confirmado no segundo. A pele havia sido removida com a mesma destreza cirúrgica, começando pelas costas, terminando nas extremidades. A pele, em ambos os casos, não havia sido encontrada. Augusto fez o que os protocolos determinavam: relatórios detalhados, cooperação com a delegacia especializada, disponibilidade para perícias adicionais. Fez tudo corretamente, tecnicamente, profissionalmente. Mas havia algo naqueles 2 casos que havia penetrado a anestesia profissional de um modo que o incomodava. Não porque era a coisa mais violenta que havia visto, não era, mas porque havia naquilo uma lógica que ele não conseguia identificar. Predadores matam para se alimentar, para se defender, para eliminar competição. Humanos matam por raiva, por medo, por ganância, por doença mental. Mas alguém que remove a pele de 2 pessoas com perfeição técnica e leva a pele embora sem deixar rastro, o que era isso? O que se faz com 7 quilos de pele humana? Essa pergunta o seguia para casa todas as noites. Foi numa dessas noites, 3 semanas depois do segundo caso, quando o inquérito havia sido escalado para a Polícia Federal sem resultado aparente, que Augusto voltou tarde do trabalho e encontrou sua porta destrancada. Ele era meticuloso com chaves. Era o tipo de pessoa que verifica a porta 2 vezes antes de dormir. A porta estava entreaberta, com o vão de uns 10 centímetros onde deveria estar o batente travado no encaixe. Ele ficou parado no corredor do condomínio por um momento, a pasta de couro na mão, avaliando. Então entrou. O apartamento estava exatamente como havia deixado. Nada deslocado, nenhum sinal de invasão, os pertences no lugar. Augusto percorreu todos os cômodos sistematicamente: sala, cozinha, banheiro, quarto de hóspedes, quarto principal. Nada. Estava no banheiro quando viu o espelho. Havia algo escrito no espelho com o dedo,
Não com batom, nem com creme dental, nem com nenhuma substância aplicada de fora. Estava escrito com algo que havia deixado uma película fina, translúcida, levemente gordurosa, do tipo que você vê quando a superfície de um espelho é tocada por mãos suadas, mas em letras maiúsculas claras e legíveis. Vocês são o único que entendeu. A pele é uma roupa. Estou procurando a próxima. Augusto fotografou o espelho com o celular. Ligou para a delegacia. Esperou do lado de fora do apartamento até chegarem. A análise do material no espelho confirmou, 3 dias depois, que a substância era sebo humano, a gordura natural da pele. E o perfil de DNA do sebo correspondia ao da segunda vítima. Quem havia escrito no espelho de Augusto havia tocado nele com a pele de outra pessoa. Augusto pediu transferência para outro estado naquela semana. A Polícia Federal levou mais 4 meses para identificar e capturar o responsável, um taxidermista de fauna selvagem de 48 anos que havia desenvolvido, ao longo de 15 anos de prática, uma técnica de preparação de peles com nível de perfeição que especialistas consultados no julgamento descreveram como literalmente sem precedente em toda a história documentada da arte. No apartamento do taxidermista, a polícia encontrou 18 peles humanas, preparadas, esticadas em bastidores de madeira, conservadas com técnicas de curtimento de precisão industrial. Penduras nas paredes de um cômodo sem janelas, no fundo do galpão que servia de ateliê, como uma galeria, como uma coleção. Augusto Perini nunca mais voltou a trabalhar com necrópsia. Transferiu-se para a medicina de trabalho, exames admissionais, avaliações ergonômicas, saúde ocupacional. Corpos vivos. Corpos que falam, que reclamam, que têm queixas cotidianas e mundanas que nada têm a ver com o que há ou não há embaixo da pele. Ele preferia assim.